Ó, hoje a gente vai ver o volume do cilindro, tá ok? Mais uma vez, o que é volume? Alguma ideia da última aula? Volume? Quantidade de líquido que cabe. Líquido, né? De fluido que cabe aqui dentro, beleza? Isso é volume para nós. Então a gente vai pegar um sólido e vai tentar quantificar a quantidade de fluido que cabe aqui dentro, né? Falar, ó, cabe X litros, tá? Ou X metros cúbicos, ou Y centímetros cúbicos. A gente vai determinar a quantidade de fluido que esse material suporta, que esse sólido suporta. E para determinar o volume do cilindro, a gente tem essa seguinte formulinha, ó, que vai ser π, que é um número irracional, que a gente já viu que π vale aproximadamente quanto? Alguém lembra? 3,14. Isso, 3,14, tá? Vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura. Área da base vezes a altura. Esse π aqui, a gente aproxima por 3,14, porque na verdade isso aqui é um número com infinitas casas decimais após a vírgula, né? Só que a gente não vai ficar escrevendo ele toda hora, a gente usa um símbolo para determinar esse número. Se a gente quiser aproximar esse número por um número real, a gente vai usar a aproximação 3,14 se o problema pedir. Enquanto o problema não pedir, a gente usa o símbolo π, como se fosse um número mesmo, tá bom? Ó, aqui nessa formulinha πr2h, esse R significa o raio da base do nosso cilindro e a altura é a distância entre as bases do nosso cilindro. Por enquanto a gente vai aprendendo a calcular o volume do cilindro reto, porque existem outros tipos de cilindro, né? Como por exemplo o cilindro obículo, tá? Que ele vai ter uma leve inclinação, mas a fórmula no final das contas vai ser a mesma. Vamos ver alguns exemplos aqui de como que os problemas podem aparecer para você. Bom, se para o cálculo do volume do cilindro eu preciso do raio da base e da altura, em cada momento, em cada um dos três exemplos ali, eu vou pedir uma das coisas. Ou eu vou pedir o volume do cilindro, ou eu vou pedir a altura do cilindro, ou eu vou pedir o raio da base do cilindro. Exemplo 1, ó. Determine o volume do cilindro abaixo. Então, o primeiro passo que a gente precisa para determinar o volume do cilindro é lembrar que o volume do cilindro é dado por π vezes R2 vezes H. Segundo passo, depois de lembrar da fórmula, é trocar letras por números. Volume é igual a π, a gente já viu que π já é um número mesmo, né? Quanto que vale o raio da base desse cilindro? 5 metros, né? Aqui está metros, então é 5 ao quadrado. Quanto que vale a altura do cilindro? 6. Beleza. 5 ao quadrado dá quanto? 25. Vezes 6. 25 vezes 6, nós vamos... Beleza, Petro, muito bom. Só que eu quero que deixe a continha aqui, tá? A gente vai fazer no cantinho. 25 vezes 6. 6 vezes 5? 30. Ficar 0 vai 3. 6 vezes 2? 12 mais 3? 15. 150. 150 vezes π? 150 π. Não esquece da unidade. Se a unidade foi dada em metros, o volume sai em metros cúbicos. Beleza? Acabou. Esse é o volume do cilindro. 150 π metros cúbicos. Observa que aqui a gente deixa igualzinho no cálculo da área do círculo. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Não? Agora olha o exemplo 2. Mesma coisa. Se o raio da base do cilindro é 3 e seu volume é 18 π centímetros cúbicos, qual é a altura desse cilindro? Bom, nesse problema não me deu desenho, mas falou que é um cilindro. Eu sei o que é o cilindro, então eu posso desenhar o meu cilindro aqui, ó. E só vai trocar uma altura por X. Isso, Pets, muito bom. Ó, desenhei o meu cilindro. Ele me falou aqui o seguinte, que o raio da base vale 3, então eu venho aqui e coloco, ó, 3 centímetros de raio da base. Ele não sabe a altura, então a altura continua sendo H, um número que eu não sei. Mas ele falou comigo que o volume é 18 π centímetros cúbicos. Então eu escrevo volume 18 π centímetros cúbicos. Tenho todas as informações que me foi dada ali no problema. Agora eu vou tentar determinar a altura. Eu sei que o volume do cilindro é dado por πr2h. Primeiro passo, sempre eu coloco a fórmula.
Segundo passo, troca a letra por número. Quanto que vale o volume desse cilindro que ele me deu? 18π. Eu escrevo 18π aqui, ó. É igual a π, que já é um número. O raio da base, quanto que vale? 3 centímetros. Então eu vou colocar 3 ao quadrado vezes a altura que eu não sei, que continua sendo h. Beleza até aqui? Ótimo. Agora, 3 ao quadrado dá quanto, hein? 9, sem problema. Π vezes 9 vezes h. Olha, π vezes 9, ele está multiplicando o h. Como que ele pode passar para o outro lado da igualdade? Dividindo. Então a gente tem 18π dividido por 9π. Isso aqui vai ser o h. Beleza? Π em cima e π embaixo, o que eu posso fazer? Cancelar os πs. Cancelar os πs, né? Esse aqui cancela. 18 por 9 dá quanto? 2. Então a altura é igual a 2. 2 o quê, hein? 2 centímetros. Centímetros, porque o raio da base foi dado em centímetros. Acabou. Acabei de achar a altura. Tá ok? Oi? Mas não precisa da altura. Como é que é? É que eu achei que precisava do centímetros cúbicos. Não, pra centímetros ver que cúbicos só tá- e metros cúbicos e milímetros cúbicos, toda unidade de medida cúbica é só para relacionar com volume, tá? Unidade de medida linear, o expoente continua sendo 1 mesmo. E 1 a gente não demonstra lá em cima. Tranquilo até aqui para todo mundo? Ótimo. Agora, ó, o exemplo 3. Mesmo problema, só que agora eu vou pedir outra variável. Se o volume do cilindro é 50π metros cúbicos e a altura é... Opa, desculpa, não é centímetros, é metros aqui, tá? É 2 metros. Qual é o raio da base? Bom, mais uma vez, o problema não me deu desenho, falou que é um cilindro, eu sei o que é um cilindro, então o primeiro passo aqui é desenhar o meu cilindro, tá? Ó, vou desenhar o meu cilindro, não precisa sair perfeito, tá? Só pra gente ter uma ideia. Vamos ver o que ele deu aqui, ó. Ele falou que o volume dele é 50π metros cúbicos. Beleza. E a altura é 2. Então aqui no lugar da altura, ó, eu coloco 2 metros. Porém, eu não sei quanto que vale o raio da base. O raio da base continua sendo R. Desenhei ali com todas as informações. Agora eu vou tentar achar o raio da base. Primeiro passo, fórmula do volume do cilindro. Volume é igual a π R2H. Tranquilo até aqui? Ótimo. Quanto que vale o volume que ele me deu? 50π. 50π. Ótimo. É igual a π vezes o raio da base eu não tenho, continua sendo R, vai ficar R ao quadrado, vezes a altura que é 2. Beleza até aqui? Sim? Ótimo. Ó, já vou começar aqui cancelando os πs, né? Porque esse π, de qualquer forma, ele vai passar para o outro lado dividindo. π dividido por π vai dar 1. Então aqui, ó, π dos dois lados eu já cancelo. Tranquilo? Ótimo. 2 está multiplicando. Como que passa para o outro lado? Dividindo. Vai ficar 50 por 2 é igual a R ao quadrado. 50 dividido por 2? 25. Então eu vou escrever, só trocar aqui, ó. R ao quadrado é igual a 25. Alguém lembra como é que o quadrado passa para o outro lado da igualdade? Raiz, tá? Sempre o quadrado vai passar como raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então o raio é igual a 5. 5 o quê? 5 metros. Boa. Acabou. Deu pra pegar?